Elon Musk visitando a CIA ao lado do diretor John Ratcliffe para discutir como o Doge pode tornar a agência mais eficiente. Ele também passou pelo The5 para discutir o que o Doge está fazendo. E como você, o contribuinte americano, pode se manter atualizado sobre seus esforços de redução de custos. Tudo que o Doge faz é um livro aberto. Então eu acho que somos a ação mais transparente, a organização mais transparente que já existiu no governo. Cada ação do Doge é listada no site doge.gov. Ele também está listado na conta do X. Portanto, se alguém tiver alguma preocupação sobre qualquer um deles, ações, eles podem mencionar isso. Musk também falando sobre os ataques à Tesla, chamando-os de terrorismo doméstico em larga escala. E agora ele está pedindo às autoridades para agir contra os líderes de esses ataques violentos. As pessoas que estão realmente jogando os coquetéis Molotov, elas são os soldados, mas precisamos ir atrás dos generais. E vamos fazer isso. O presidente fez. Está muito claro que vamos perseguir aqueles que estão pagando e organizando esses atos violentos. Ataques. E o procurador Obandi disse a mesma coisa. Acredito que isso é exatamente o que vai acontecer. Você sabe quem eles são? Estamos vindo atrás deles. Você sabe quem são esses generais? Nós sabemos. A comentarista da Fox News e ex-agente especial do FBI, Nicole Parker, se junta a mim agora. Nicole, se sabemos quem são esses generais, como Musk diz, como podemos localizá-los e como podemos processá-los? Bem, antes de tudo, agora você tem um diretor do FBI, Kash Patel, e um procurador-geral, Pam Bondi, que são responsáveis por fazer cumprir as leis. E esse tipo de comportamento não será tolerado. Esse tipo de violência é inaceitável. E eu acho que o que surpreende muitas pessoas que estão envolvidas em esses atos violentos é que muitos deles provavelmente estavam envolvidos por volta de 2020. Consequência. Eles estavam fazendo ações e grupos semelhantes. E desta vez não. Isso não vai acontecer. Para acontecer. Então o que está acontecendo é que Kash Patel, diretor do FBI, montou uma força-tarefa para conduzir investigações sobre isso. E é isso que os agentes do FBI farão. Eles irão lá. Eles verão os crimes. Eles farão investigações completas. E como sempre dissemos no FBI, você segue o dinheiro. O dinheiro não mente. Os registros bancários não mentem. O fluxo de dinheiro não mente. E eu acho que Elon Musk está absolutamente correto que, se isso está sendo financiado, eles conseguirão até o fundo disso. Eles descobrirão quem é. E você sabe, pode haver indivíduos que são os soldados rasos que estão apenas implantando os planos. Mas as pessoas por trás das cenas financiando isso são eles que estão perseguindo. E é disso que a corrupção se trata. É chegar à raiz do problema. E é isso que um FBI forte fará. Não é suficiente apenas perseguir a pessoa que está jogando os coquetéis Molotov. Tem que ser quem é o planejador e quem é o financiador. Precisa parar e precisa parar agora. Então, boa sorte ao FBI para resolver isso o mais rápido possível. Enquanto isso, a procuradora-geral Pam Bondi está instruindo os promotores federais a buscar a pena de morte contra o suspeito assassino de Sid Mangione, afirmando o seguinte: o assassinato de Brian por Luigi Mangione Thompson, um homem inocente e pai de 2 crianças pequenas, foi vítima de um assassinato premeditado e frio. Assassinato que chocou a América. Nicole, quão importante é essa medida como um desestímulo, especialmente depois que Joe Biden comutou as penas de morte de 37 assassinos? É algo muito significativo, porque uma coisa que posso dizer é que se não houver uma consequência séria ou pessoas acreditarem que podem ficar impunes, isso continua o ciclo da violência. Pam Bondi interveio e disse, olha, isso não será tolerado e nós vamos buscar a pena de morte. Pena de morte. No fim das contas, ela tem a palavra final em um caso federal. Ela é a procurador-geral, e isso é um grande assunto. Não houve uma execução federal em Nova York, em Manhattan, por 70 anos. Mas este indivíduo fez. Foi um assassinato a sangue frio. E ele tirou a vida de um homem inocente que tem filhos pequenos. A violência nunca é a resposta. Eu entendo que ele tinha um sério desentendimento com a indústria de seguros. Mas isso é absolutamente inaceitável. Essa não é a maneira de lidar com suas queixas, que é assassinando alguém. E assim, para ela intervir e dizer isso é algo grandioso. E você está certo. Joe Biden comutou 37 indivíduos que eram prisioneiros federais no corredor da morte. E ele disse, não, nós vamos mudar isso para uma sentença de prisão perpétua. Isso é uma grande ofensa para os familiares, as vítimas inocentes, entes queridos. E Pam Bondi disse, não, nós não vamos. E até os democratas se opuseram ao que Joe Biden fez lá. Houve uma condenação bipartidária de muitas dessas decisões de comutação. Finalmente, antes de deixá-lo ir, você está testemunhando na audiência do Subcomitê Judiciário da Câmara hoje para investigar o desperdício, fraudes e abusos do FBI durante a era do Biden. Temos cerca de 30 segundos. O que você vai dizer ao Congresso em algumas horas? Você sabe, eu amo ser um agente especial do FBI, mas chegou um momento, Todd, que eu saí afastado porque não era o mesmo FBI pelo qual eu me inscrevi. E quando você se inscreve para uma missão e ela se transforma em outra, é simplesmente inaceitável. O
o FBI se tornou politizado e armado socialmente. Eles estavam usando fundos para perseguir delitos de 6 de janeiro. Você sabe? Minha querida amiga no FBI, a agente especial Laura Schwarzenberger, foi falecida no cumprimento do dever protegendo crianças, executando um mandado contra um predador infantil. Não havia SWAT para ela naquela manhã, mas mesmo assim, eles enviaram recursos da SWAT liberalmente por todo o país para ir atrás de criminosos não violentos. E isso é apenas um exemplo de coisas que são inaceitáveis. E além disso, o FBI nem mesmo pagou pelo serviço memorial dela, assim como pelo de Daniel Alfin, que também foi baleado e morto naquela manhã. O FBI disse que não temos fundos para pagar por isso, e eles recorreram a um doador privado. Eu acho isso absolutamente desprezível. E os esforços que eles direcionam recursos para DEI e outros esforços que não estão relacionados à missão. Isso é um exemplo de fraude. Desperdício e abuso. Sei que você tem sido uma defensora incansável de sua amiga que, infelizmente, perdeu a vida. E sei que isso continuará hoje no Capitólio. Nicole Parker, obrigada. Boa sorte hoje. Obrigado.